Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dele que diz assim: 2 perguntas e uma provocação. O que você pensa dos coaches que adoram apresentar receita pronta para relacionamentos? Furada. Furada e tá totalmente fora do correto. Enfim, quem define também o que é correto, né? Tá bom. Vamos. Tá fora da realidade, por quê? Por exemplo, eu como filósofo, formado em filosofia, pós-graduado, seria inconcebível eu querer apresentar uma receita pronta. Sabe, eu estaria rasgando, por exemplo, meu diploma de filosofia, minha pós-graduação. Por quê? Porque o ser humano é complexo e cada pessoa tem que ser entendida dentro da sua individualidade. Esse é o primeiro passo. Hoje, me especializando, fazendo mais uma especialização, né? Me especializando agora em filosofia clínica, então agora eu tenho motivo em dobro. Se como filósofo já não era coerente eu, por exemplo, oferecer receitinhas prontas, agora como filósofo clínico, mais ainda. Porque o que a filosofia clínica prega é justamente o quê? Quando a gente vai atender um partilhante, que na filosofia clínica a gente chama de partilhante e não de paciente. Quando você vai atender um partilhante, primeiro você vai levantar a historicidade dessa pessoa. Vai aí 3, 4, depende, não é? Não existe uma regra pronta, mas vai de 3 a 5 sessões só para montar a historicidade da pessoa, a partir do que ela está trazendo. A história é dela, a vida é dela. A partir da historicidade, você vai fazendo os agendamentos, os enraizamentos. São termos de filosofia clínica e eu não vou ficar aqui explicando, senão o vídeo, né? Não é esse o intuito do vídeo. Então, você vai fazendo isso. Por quê? Porque aí tem determinados pontos que você percebe, opa, aqui eu preciso enraizar aqui. Tem coisas aqui que, né? Tem coisa aqui que precisa ser vista. Então, você levanta toda a historicidade da pessoa para depois você começar a falar alguma coisa para ela sobre algum assunto. Porque você conhece a historicidade da pessoa. Então você pode, por exemplo, falar, não, mas isso que você fez foi assim, foi assim, foi assim. Você falou por quê? Porque você já identificou isso na historicidade da pessoa. Então, cara, não existe, por exemplo, e o filósofo clínico, ele acabou de falar isso nessa situação, o próximo partilhante dele pode ter uma história muito semelhante. Mas ele nunca vai falar aquilo que ele falou no atendimento anterior. Por quê? Porque na historicidade desse outro partilhante, a historicidade mostrou exatamente que ele é o oposto disso. Então eu não posso falar o que eu falei, porque o que eu falei servia para o anterior, porque está lá, na raiz dele, na historicidade dele. O próximo partilhante, não. Então quando alguém oferece uma receita pronta, está desconsiderando tudo isso. É como se eu estivesse pegando todos os seres humanos e estivesse transformando tudo num só. Então, não rola. Esse é o tipo de postura que dá dinheiro, dá inscrito. Talvez eu tivesse com 1 milhão de inscritos se eu seguisse esse parâmetro. Eu não sigo, porque eu não vou mudar o meu princípio. Não vou, né? Eu não vou vender as minhas raízes. Não existe isso. Na minha vida, não. Dentro da minha historicidade, não existe isso. Se dentro da história e da vivência de outros, eles resolveram chutar o balde, tipo, né, tentei fazer o certo e agora também eu quero ganhar dinheiro, e eu vou no embalo que eu vi que deu certo com outros, você sabe que, infelizmente, no mundo é assim. Abre uma loja de açaí lá, né? Um lugar lá de açaí. Nossa, deu certo, o cara tá ganhando dinheiro. Bem. 3, 4 vão abrir também de açaí.
Abriu uma loja para vender, deu certo. Ah, 3, 4 vão seguir o mesmo esquema. Quantos canais aqui no YouTube que são cópia? Inclusive já vi cópias do meu. O meu eu posso afirmar para vocês que não foi copiado, porque começou até na rádio, antes de vir para cá. Na rádio já tinha esse formato. Então, cara, sabe, se a pessoa resolveu abandonar porque os outros estão fazendo, estão ganhando dinheiro, o cara é ganhar dinheiro. Se pro cara isso não tem problema, né? Se ele acha que então o que importa é ganhar dinheiro e ele vai falar o que as pessoas querem ouvir, ok, para ele deu certo, ele se sente bem com isso, ele se sente tranquilo com isso, beleza. Eu jamais me sentiria. Qual é a provocação? O que mais te incomoda nessas listas? Não é a provocação ainda, então? Já vi o que é a provocação aqui. Boa provocação. Boa. Gosto de provocações assim. Gosto. Esse é debate, é diálogo. Isso é filosofia. Mas são provocações saudáveis. Tá, antes de chegar na provocação. O que mais te incomoda nessas listas? Então, meu querido, o que mais me incomoda é esse todo. É querer uma regra geral. Então, é isso que incomoda. Então, não, eu me incomodo quando o cara fala de reconquista. Eu me incomodo quando o cara fala de métodos para conquistar qualquer mulher. Não, eu acho todos eles ridículos. Todos os métodos. Não estou falando dos coaches, certo? Os métodos. Eu acho eles ridículos. Justamente porque, né? Método infalível para conquistar qualquer mulher. Né? Discurso infalível para conquistar homens ricos. Mas que porra é essa? Não, além de tudo, o cara dá um negócio que ainda coloca a mulher como se fosse aquela que quer um homem rico. Discurso infalível para conquistar homens ricos. Então, o método me incomoda. Certo? Independente do que esteja sendo oferecido. Se está sendo oferecido como uma receita para todo mundo, desconsiderando características, particularidades, história, vivências, me incomoda. Agora, a provocação. Você tem o método Dor de Amor Tem Jeito. O que ele difere dessas receitas prontas? Abraços. Meu querido, o Dor de Amor Tem Jeito, que foi o livro e que virou o treinamento. Ou seja, o que é o treinamento? É eu explicando o livro. Então, é você ter o autor explicando a própria obra. Até porque quando eu escrevi o Dor de Amor foi em 2015 e eu gravei esse método, esse novo método, que é o Dor de Amor Tem Jeito, em 2019. Então, 4 anos depois. Então, ou seja, algumas coisas eu acrescentei, né? Porque a gente acrescenta conteúdo, porque a gente está aprendendo constantemente. Tá. No que difere, então, o método Dor de Amor Tem Jeito? Quando fala método, dá uma impressão de, né, uma coisa... Eu não gostei muito do nome método que foi dado. Foi dado pelo meu sócio. Eu não gosto muito dessa nomenclatura, eu vou ser sincero. Tanto que o meu primeiro treinamento, eu tinha feito treinamento emocional. E aí, quando esse meu sócio entrou de parceria, ele falou, não, a gente tem que colocar o nome método, porque treinamento é muito amplo e não sei o quê. Eu falei, não, beleza, tudo bem colocar o nome, desde que não mude na minha essência. Eu falei, porque se nessa nossa sociedade, que é só referente aos cursos da Hotmart, que eu tenho essa sociedade, se nessa sociedade eu tiver que mudar a minha essência, então a sociedade não vai rolar. Não, a sua essência continua a mesma, não vai mudar nada. Eu falei, porque eu não sou um cara que vou seguir script, porque isso não sou eu. Tá? Outro dia eu vi uma pessoa que eu admirava muito,
seguindo um script. Ela estava, coitada, né? Era a monja Coen, vou até falar o nome dela aqui. Eu admiro muito a monja Coen, mas ela estava claramente, né? Apareceu uma propaganda dela antes de um vídeo meu, e ela estava lendo, né? Tava seguindo aquele script ali, sabe? Porque tem que seguir aquelas regras, tem que seguir aquelas palavras. Tá, esse é o tipo de coisa que realmente não me agrada. E eu vejo pessoas que realmente eu admirava fazendo isso. Via Monja Coen, Augusto Cury e assim por diante. Esse método Dor de Amor Tem Jeito é o que eu disse, é a explicação do livro. E o que é o livro? O meu livro, Dor de Amor Tem Jeito, O Teu Amor Próprio Te Salvou, são livros que dão receitas prontas? Jamais. É como se você estivesse assistindo uma palestra minha. Certo? Por exemplo, eu fui dar palestra em São Paulo na FENAC, né, de divulgação do Dor de Amor Tem Jeito. Então, quando você está lendo o livro, você está ouvindo uma palestra minha. É como se você estivesse assistindo um vídeo, só que um vídeo, né, tem que ter aí no mínimo 5 horas de duração. Então, cara, é tudo o que eu faço aqui no canal. É esse processo reflexivo. Não é receita. Ó, você faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí, assim, assim, essa. É reflexão. Por exemplo, o meu professor de filosofia clínica, que é um... cara manja. Pensa numa pessoa que manja da filosofia clínica. Ele dá, de quarta-feira, ele dá workshop online. Certo? Sempre sobre algum tema. Sempre voltado, às vezes, para essa questão emocional, essa questão do autoconhecimento. Então, ele dá workshop. O que ele faz nesse workshop? Ele oferece receitas para as pessoas, para elas serem felizes, 10 passos para a felicidade, 5 passos para a prosperidade. Não, dependendo do tema, o que ele faz ali? A reflexão. É feita a reflexão. E aí cada pessoa que está participando do workshop, cada pessoa pega para si aquela reflexão. A reflexão, ela é sobre o assunto. E aí você pega a ideia da reflexão e você adapta à sua história. A ideia que foi passada, você vai pegar, de repente, uma ou outra ideia que, tipo, é o que você está passando e você vai moldar a sua vida. Diferente da regra, que a regra, ela é estática. A regra é estática, ela tem que ser seguida desse jeito. Ela é impositiva, ela entra na sua vida. A reflexão não. A reflexão é a ideia que não vai entrar de maneira impositiva na sua vida. Vai entrar se você quiser e vai entrar a partir de como você entendeu e como você vai colocar dentro da sua própria história. Porque quem conhece a sua história é você. Então lá eu estou falando sobre relacionamento. O Dor de Amor Tem Jeito. Falo sobre os relacionamentos, como se entende um relacionamento, por que pode dar errado, por que pode acontecer isso, levantando hipóteses, reflexões sobre os porquês. Os porquês podem acontecer isso, podem acontecer aquilo, pode acontecer assim. Entende? Sobre a reconquista. Meu Deus do céu, né? Tem um capítulo inteiro sobre reconquista. São as reflexões sobre reconquista. De que maneira, quando que eu posso, de repente, estar me humilhando. Então eu faço uma reflexão sobre o processo de humilhação. E é você que vai ter que enxergar se você está fazendo aquilo ali. Se aquela carapuça serve para você. Então, não tem regra. Estou te dando uma regra para você reconquistar a pessoa. Eu estou falando sobre o processo de reconquista. E você absorve e coloca dentro da sua vida. É você que vai moldar, tendo em vista que eu não sei qual é a sua história. Eu não sei das suas características particulares, das peculiaridades da sua história. Essa é a grande diferença. E é isso que faz com que eu deite e durma tranquilíssimo.
Porque desde quando eu comecei o canal até hoje, graças a Deus, eu me mantive numa linha de coerência. Eu posso ter mudado o pensamento, né? Como eu disse numa live outro dia, e graças a Deus e eu sei reconhecer isso. Falei inclusive que eu queria fazer um quadro aqui reagindo a vídeos antigos, porque primeiro que eu não assisto os vídeos antigos, mas se eu assistir, provavelmente em alguns aspectos eu vou discordar. Por quê? Porque o André de hoje já é outro. Então, se eu estiver assistindo um vídeo lá de 2013, primeiro que talvez eu vá me espantar com a forma como eu falava. Porque a gente vai mudando o jeito também. Depois talvez eu vá me espantar com o que eu falei. Se fosse hoje, talvez eu falaria totalmente diferente. Eu ainda acho que vou fazer esse quadro. Então, veja bem, a forma, o pensamento eu posso ter mudado, mas a essência, a linha de você ser coerente com aquilo que você faz e o que você acredita, isso nunca mudou. E não vai mudar. Eu acho que isso que é importante. Você tem que considerar cada pessoa. Por isso que tem gente que chega aqui no canal e do jeito que chega já vai embora. Por quê? Porque a pessoa veio querendo uma receita pronta. Ela veio querendo isso, porque ela está acostumada com isso. E aí aparece um cara aqui que fala para ela, né, sobre autoconhecimento, que você tem que pensar nisso, pensar naquilo. Levanta hipóteses, não dá um rumo. É isso aqui, ó. Levanta hipóteses. E o povo hoje em dia não gosta de ter que pensar. É preferível alguém que fala, vai aqui, faz isso aqui, ó, você tem que ser macho alfa. A pessoa prefere isso aqui. Por isso que depois, né, a gente vê um monte de coisa dando errado. Porque a pessoa pega uma coisa que não tinha a ver com ela. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.